Ao Desbarato é um livro cheio de peripécias. Isto é, comecei a escrever em 1994, retomei-o 15 anos depois e depois ainda foram precisos alguns anos para acabá-lo. É um livro que segue o Ao Vivo anterior e o Ao Acaso, que foi o primeiro desta, por enquanto, trilogia. Não sei se alguma vez será uma tetralogia. E é um livro constituído por oitavas, 300 oitavas. E como eu digo, este terceiro livro, Ao Desbarato, está mesmo, foge um pouco, digamos, à estrutura dos dois primeiros livros, Ao Acaso e Ao Vivo. Talvez pelo facto de eu começar em 94, depois retomá-lo em 2010, mais ou menos, depois 11, 12, 13, tudo isso fez com que ele ficasse um bocado, diria eu, embrulhado. Mas tem coisas bastante interessantes. Eu vou ler algumas oitavas, simplesmente, e aproveito, digamos, um episódio. Gostaria que vocês, ao ouvirem, tivessem em conta que a personagem encontra-se na primeira oitava ajoelhado e na última vai-se encontrar ou vai-se levantar. Entre essas duas coisas, o ajoelhado e o levantar-se, há, digamos, uma espécie de revisão de um passado recente que lhe vai passar pela consciência. É isso de que trata mais ou menos o que eu vou ler. Ajoelhando numa só perna, o outono chegado, perto da casa solitária, em pleno horizonte da terra, o mar ao fundo e em frente, como se contivesse um incerto azul numa incerta distância, capaz de atrair um olhar dele ou de qualquer outra pessoa. O espírito liberto. Ele suspende-se e dissolve-se num tímido despertar para um mundo que o obceca, agora desconhecido, mudo, percorrido de contradições, incompreendido. Sua mão direita esgaravata a terra. Os dedos calosos sentem a presença de uma areia úmida, saibrosa. Esmiuçam-na em sensações inexplicáveis, dolosos paroxismos de uma presença atinente à calamitosa experiência de um vivido. Pensamentos dolorosos esquecem, porém, a mão, os dedos, a areia nervosa que se esgueira para cair novamente no chão. Ver uma nesga do mar azul ao longe não o faz esquecer. O quê? O que viu dias antes, num hospital citadino entregue às vicissitudes dos acontecimentos. A tarde parecia não oferecer mais do que tempo, um destino sem argumentos metafísicos,
um ir e vir sem alarde, um estar sendo pessoas sentadas em pé, um latino esvoaçar de vozes. Era a urgência. Mas o que é arde, por vezes, como um incêndio cobarde. Na mansidão da rotina, uma ruptura, gritos, choros, a inquietação. Um casal, simples seres humanos, irrompe na sala de espera, vindo de dentro desse mistério moderno, da azáfama do sofrimento, da doença. E como bala que não sabe de onde vem ou quem disparou, terno dizer para tão grande aflição, ao aparecer propala tal desconforto que muitos não ousarão do inferno duvidar da sua existência. A mulher, cambaleante, quase de rastos, agarra-se ao homem, boia, afante. O marido tenta levantá-la, abraça-a, diz-lhe mudas palavras de consolação. Não é possível, não pode ser, berra chorosa a mulher. São agudas como farpas essas denegações. A cena indefectível não ocorre num palco. A vida, a morte. Tartamudas explosões paroxísticas. A fala advém inconcebível, quase monstruosa, trágica, apocalíptica, inumana. O sofrimento não tem língua. A língua só engana. A mulher cai novamente. Novamente o marido aflito levanta e apertando-a contra si. Que sucedeu? Fica a pergunta no ar como um silêncio incapaz. Contrito, o bailado continua. Que contemporaneidade edifica ou inventa uma música para tal evento? Um conflito de emoções tão desvairadas como este desmistifica qualquer criação artística. O real não é um gemido encenado na eclosão do mito. O real é apenas vivido. Desaparecem. A noite avulta lá fora, sem beatitude nem simulacro. Ficam sentados ou de pé os demais, atônitos e constrangidos. A luz nada na decrepitude de um acontecimento. Conversas, comentários, mas a indiferença feliz da preocupação. Busca-se a saúde e a vida nos espaços salutares dos novos hospitais. Mas a morte não cuida de ilusões. A morte prospera, irrompe, deblatera, revela-se onde menos se espera. 6 da tarde.
6 da noite. O outono passa igual a si mesmo. Encostado ao balcão, ele ignora ainda o que sentir. A sensibilidade deixou de ser pessoal em quem se julga existir. Deve chorar ou rir. Fim do pensamento com um remorso aturdido. Diagonal de si mesmo, não compreende o que sentiu. Infinda ambiguidade a do homem contemporâneo. Passar na indefinição de uma identidade, esse velho pilar. Deixou, aparentemente, de haver um ponto de apoio. Nenhum mundo é mais mundo. A metáfora aparece e desaparece, convicta de que está operacional. Foi-o durante muito tempo. Hoje gravita nua no que parece, incapaz de se metamorfosear. Talvez o que foi joio possa agora, vivido de outra maneira, ser. A vida tece surpresas e contratos inesperados. Novas ideologias conjugam-se com novas necessidades. Poéticos dias. Apressado e cabisbaixo, regressa à sala o presumido marido da senhora. Atravessa e entra na profundeza de um corredor inacessível. Onde irá? O destemido olhar ignora. Logo a seguir, sonâmbula, na surpresa que suscita, surge a mulher. Um corpo descomedido, desengonçado, maquinal, medonho, de uma incerteza carnal, avança atrás de que em frente. Visão inaudita. O que é o verosímil? A verdade. Que mundo periclita. Mais robô que humano, dilacera-se na insuportável monstruosidade que o desfigura. Onde está a sofrida mulher de há pouco? Sozinha, na solidão intratável a que foi condenada? Quem a habita? A desmedida fala fantoche, fala títere desarticulado, a inegável imagem do descalabro, avançando sempre na ferida. Será possível o impossível? Ela passando indefesa e proibida. Efetivação fatal da perversa estranheza. Tacteando um equilíbrio nos sapatos de saltos altos, descambando os pés, as pernas ignorando a anatomia do corpo humano, joelhos obrando ângulos e assaltos que desafiam, se não contrariam, a perfeita geometria do conhecimento matemático,
os braços em ressaltos de uma arte marcial desconhecida. Inaudita acrobacia para tão pétreo corpo. Ela vai, ela passa na desgraça que a aflige e a tortura, desaparece no que a abraça. Um choro sepulto falo estremecer. Uma vergonha indescritível queima-o enquanto o corpo é consciente. Nascer, morrer. Entretanto, viver, sofrer. Enfadonha canção que o acompanha desde sempre. De paciente, ouve a lava que lhe sobe aos olhos. Que carantonha, que disformidade o desmascarará perante o ingente tumulto das emoções. Sereno e selvagem, apercebe o que não compreende. Uma lágrima que o concebe. Uma lágrima salsa, líquida, quente, atinge um olho. Um segundo de hesitação. A sensação boa e molhada de qualquer coisa que nasce ou renasce. Um restolho. Extase. Escorrega agora numa queda suspensa, alada, a lágrima fraterna, uma cicatriz fendendo o escolho de uma barba de dias. Sente-se maresia na encalhada gota que atinge o queixo hirsuto. Uma mão duvidosa não a deixa cair no conspurcado chão da sala ruidosa. Sair de si para em si parir a umidade de um parto, de uma outra partida. Mas será possível? A paixão, o que significa? O que quer dizer? Pudesse ele, farto de teorias e de argumentos, ouvir na lassidão em que vive, em que sempre viveu, cercado quarto que nunca abandonou por cobardia, a voz da ilusão faz eco de uma existência, de um fático toque, de uma viva comunhão acima de qualquer remoque. Talvez o que é, quer pensar, seja um acaso intermitente, descontínuo. Não dizem as pensentes cabeças da época que não há essência, mas só aso para oportunidades de acontecimentos, alucinantes mimetismos mais ou menos hipotéticos? Um atraso do pensamento esperando que as ciências distantes descubram ou desvendam o que é ser-se universo? O saber luta todos os dias com o que está disperso. Poderá ele, contudo, negar o mal que sentiu
Iludir uma ocorrência não é mentir. Algo se passou. Amor maior que encontros de corpos ou de espíritos. Vir da espécie à humanidade de um desconhecido. Dor que o feriu, como se o reconhecimento ousasse aferir uma aproximação, uma familiaridade no destemor visceral e antiquíssimo que ainda, inexplicavelmente, se perpetua no corpo, na carne, na alma ou na mente. Levanta-se. Um sol vesgo dilui-se na terra. Oceanos fazem o planeta azul. O céu imita-os, ou vice-versa. Com a ponta do pé curioso, desloca uma pedra. Anos de vida sulcando sendas no terreno. Conta conversas mais ou menos inúteis com a natureza. Se os levianos desmandos da filosofia atual, em tudo controversa, ainda permitem tal conceito. Natureza, eternidade, essência, mundo, fenómeno, tudo perdeu a verdade. E acaba aqui. Entre um ajoelhar e um levantar, toda esta visão daquilo que tinha decorrido dias antes. Não é, como é que se diz, para quem me conhece, ou conhece a minha obra, que eu tenha escolhido este pequeno episódio de um sofrimento quase desumano ou inumano, já que a minha vida e a minha obra, ou a minha vida-obra, ou a minha obra-vida, se pautaram sobretudo pelo sofrimento. De vez em quando, há também o prazer.